O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16, a indulgência. Meus irmãos, essa mensagem assinada por José, Espírito Protetor, trata de uma virtude que é uma aplicação direta da caridade moral com que devemos permear todas as nossas relações, seja em família, seja em sociedade. Todos nós temos defeitos e imperfeições a trabalhar. Se assim não fosse, não estaríamos encarnando na Terra e sim em um mundo superior, a não ser que fôssemos espíritos missionários aqui na Terra. Mas essa avaliação cada um faz individualmente sobre si mesmo, pois se começarmos a avaliar o comportamento alheio, já estaremos faltando com essa virtude que ainda nem começamos a analisar aqui. A avaliação de comportamentos próprios ou alheios é uma situação em que devemos de fato usar de duas medidas, mas de forma oposta à que geralmente fazemos. Aqui devemos usar de rigor na avaliação dos nossos próprios comportamentos e de indulgência para avaliarmos o comportamento alheio. E novamente já apontamos algo que nos soa estranho nessa frase e que precisa ser analisado mais detidamente: avaliar o comportamento alheio. Quando nos é lícito fazer isso? Por que devemos fazer isso? É claro que aqui estamos falando de uma determinada situação que ocorra conosco ou sob nossas vistas em que o comportamento equivocado de alguém nos chame a atenção, e não estimulando a análise do comportamento alheio por qualquer outro motivo que seja, não sendo justificável fazê-lo nem mesmo para comparar o comportamento dos outros com o nosso, já que essa comparação não nos acrescentará nada, pois encontraremos sempre pessoas mais evoluídas praticando ações nobres que ainda não conseguimos, o que poderá nos trazer frustração ou, pior, inveja, e também encontraremos pessoas menos evoluídas que nós, o que poderá estimular nosso orgulho e nossa vaidade, fazendo-nos acreditar que somos melhores do que eles. Por isso, o nosso padrão de comparação deve ser sempre nós mesmos, o eu de ontem com o eu de hoje, sempre buscando a construção de um eu melhor para o dia de amanhã, ficando felizes quando constatarmos nossos acertos e nosso progresso, por menor que seja, e não nos deixando abater caso constatemos que em determinada área ainda não progredimos o tanto quanto gostaríamos, lembrando que se continuarmos tentando, um dia conseguiremos. Isso é a prática da indulgência, que no dizer do Espírito José, autor da mensagem, não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, não se preocupa com os maus atos de outros, a não ser que seja para prestar um serviço. Ou seja, não devemos ser coniventes com o erro, não podemos deixar que outras pessoas sejam prejudicadas por alguém mal intencionado. Mas qualquer advertência que venhamos a fazer nesse caso, seja aconselhando aquele que vemos em erro, seja advertindo alguém que possa vir a ser prejudicado, deve ser feito dentro do espírito cristão, usando ainda da indulgência, sem alarde, sem maledicência, sempre tendo em mente que nós também temos nossas falhas e somente a Deus cabe avaliar a extensão dos erros de cada um. Fiquemos em paz. E vamos agora a uma mensagem de André Luiz, que está no livro Busca e Acharás, psicografado por Chico Xavier. Símbolos nas palavras. Em nos reportando à indulgência, recorde-se que o verbo pode ser definido em variadas comparações. A palavra de bondade é uma semente de simpatia. A frase de acusação é um golpe agravando a ferida que nos propomos curar. O conceito otimista é luz no caminho. O grito de cólera é curto-circuito na sistemática das forças em que venha a surgir. O diálogo construtivo é terapêutica restauradora. O comentário deprimente é pasto da obsessão. A nota de esperança é porta de paz. O conceito pessimista é nuvem enregelante. A frase calmante é ingrediente de paz. O verbo agressivo é indução à doença. Conversando, podemos criar saúde ou enfermidade, levantar ou abater, recuperar ou ferir. A nossa palavra, enfim, pode ser uma pancada ou uma bênção. E o uso dessa força que equilibra ou desequilibra, obscurece ou ilumina, ergue ou abate, está em nós. E elevemos agora nossos pensamentos em prece. Meu Deus,
nós os pedimos auxílio por meio de nossos benfeitores espirituais, para que possamos pôr em prática os ensinamentos que temos recebido, pois sem amparo tememos não sermos fortes o suficiente para deixar de ouvir os ecos de nossas imperfeições e seguir a voz de nossa consciência. Que os espíritos protetores nos fortaleçam para que, quando a dor bater à nossa porta, saibamos acolhê-la com serenidade e fé, vendo nela a consequência de nossos atos pretéritos e necessária a nossa corrigenda. Se a injúria, ofensa e calúnia ferirem nossos ouvidos, que possamos calar em nós qualquer impulso de revolta e revide e que saibamos perdoar o emissor. Em nos deparando com a ingratidão em nosso caminho, que não nos abalemos e nem deixemos de ajudar a outros, nos lembrando de Jesus, que nos ensinou a dar sem esperar recompensa de qualquer ordem. Caso a dúvida, o medo, a incerteza momentaneamente nos desequilibrem, que nos lembremos imediatamente de encontrar na prece o retorno à paz íntima. Adentrando a incompreensão e a rivalidade em nossos lares, que saibamos apaziguar nossos ânimos, exercitando a fraternidade e o perdão recíprocos. Enfim, que a compreensão e tentativa de corrigenda de nossas imperfeições e a indulgência para com todos possam guiar nossos atos. Que assim seja.